Ok. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. É uma alegria, não é, estar aqui, ainda que à distância, online, né? Eu que sou uma pessoa sinestésica, gosto de abraçar, gosto de estar próximo. Imaginem como estamos sentindo esses 2 anos praticamente afastados, né? Mas nem por isso perdendo a oportunidade de estar compartilhando com pessoas queridas aquilo que a doutrina vem nos trazer. E, particularmente, nesse tema muito atual, oportuno, delicado, eu acho que é muito bom estar com vocês hoje. A Vivi vai compartilhar os arquivos, né, os slides, e a gente vai desenvolver, e quero dizer a vocês que, para mim, é importante que vocês participem, fazendo perguntas, colocando o que vocês acharem oportuno, no momento que entenderem que devem fazê-lo, a qualquer momento, não precisa esperar o final da palestra, ok? Então, a Vivi vai compartilhar um arquivo conosco e a gente vai iniciar com um depoimento, um desabafo, não é? Que nós retiramos de uma obra que é referencial aí com o assunto trata de depressão, é O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Vai compartilhar aí para nós, colocar no modo apresentação e vai iniciar para a gente. E é a partir daí que a gente vai começar a conversar sobre esse tema, como falei, delicado, mas extremamente importante para a gente entender. Não sei. Pode compartilhar o slide no modo apresentação, Vivi? Cansa como a voz. Bem aqui embaixo, ele tem um íconezinho que você compartilha no modo apresentação. Bem aqui na face inferior é o terceiro, o último à direita. Aqui, Vivi, bem embaixo, tem 3 ícones. É o da direita, é o ícone da direita. Aí, esse. Pode clicar nele. Modo apresentação. Não? Não está clicando? Garanto que não sei porque estou triste. A tristeza me cansa como a voz. Mas, como apanhei ou contraí, do que é feita ou do que terá nascido, ainda não sei. A tristeza me fez um tolo tal que é difícil até saber quem sou. Muito bem. Esse slide, pessoal, esse depoimento, esse desabafo, parece ser algo realmente bem atual. É alguém desabafando, dizendo que está triste, não sabe exatamente de onde surgiu essa tristeza, e a pessoa fica completamente desnorteada. Difícil, como ele coloca, dizer até quem é. Isso é uma característica da depressão. E a depressão, ela hoje não é consenso a respeito do que teria causado, do que causa, do que gera a depressão. Aparentemente, a gente pode ter um problema sério e se entristece, mas existem pessoas que, para a vida, tudo parece que está muito bem, do ponto de vista financeiro, da saúde,
pode ser uma pessoa até de sucesso, jovem, e não obstante tudo isso, a pessoa está em depressão. E muitas das vezes se sente culpada por estar em depressão. E os outros, por desconhecerem esse fenômeno, essa doença, dizem que a pessoa não tem motivo para estar em depressão, como se depressão tivesse que ter um motivo objetivo. Bom, só que esse depoimento, esse desabafo, não é de alguém de hoje. Na verdade, isso é um ato, foi retirado de uma peça chamada O Mercador de Veneza, do Shakespeare, de 1596. Ou seja, essa é uma questão de todas as épocas, sempre. E hoje, não obstante ser considerado uma doença moderna do século XXI, 20, 21, mas a gente encontra registros de depressão, inclusive no Velho Testamento. Portanto, não é uma coisa atual. Mas pode passar. Vivi, próximo slide, por favor. Coloca, a gente tenta no modo apresentação, aí tem a apresentação de slide, está vendo? Em cima, que embaixo não funcionou, tenta colocar na apresentação de slide aí. Aí, não, próximo, aí. Clica 2 vezes nele. Não? Não está, né? Não está, mas enfim, paciência, né? Aquele ícone de baixo que você clicou 2 vezes nele? Esse aí, 2 vezes. Não está, né? Não acontece nada, né, Vivi? E aí ele não está entrando no modo apresentação. Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. Nós estamos hoje falando sobre as escolhas, a relação entre depressão e as nossas escolhas, mas também vamos falar sobre a questão do trabalho no bem, da caridade e a relação que isso tem com o processo da depressão. Pode seguir, Vivi. Próximo. O próximo, Vivi. Ele não está indo, né? Tem algum problema. Bom, vamos lá. Então, a gente pergunta, né? A primeira questão: você conhece alguém que já teve ou está com depressão? Pode ir seguindo, viu, Vivi? E a gente tem algumas questões aí que a gente vai tentar responder ao longo da nossa conversa de hoje. Próximo, Vivi. Primeiro, o que é importante saber? O que é? Quais as estatísticas? Quem é atingido pela depressão? Quais as causas, os sintomas? Qual o tratamento? Qual a visão espírita acerca da depressão? O que as nossas escolhas têm a ver com a depressão? E, principalmente, o trabalho no bem, a caridade, ajuda na depressão? Bom, vamos seguindo, Vivi. Qual seria a chave para responder essas perguntas fundamentais em nossa vida, especialmente nos momentos que nós estamos vivendo? Seguindo. Próximo, Vivi. Bom, sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita, porque o Kardec, no Evangelho, ele nos lembra que o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E a gente vai encontrar, sem dúvida nenhuma, respostas a essa e a tantas outras questões na doutrina espírita.
Em seguida, Vivi. E por que isso? Porque, na verdade, o Espiritismo, como consolador prometido, o Áureo, no livro Universo e Vida, vem nos dizer que esta é, por sinal, a face mais bela da missão do Espiritismo: consolar, enxugar lágrimas, semear as flores divinas da esperança. E foi por essa razão que o Espiritismo nasceu visceralmente ligado ao Evangelho de Jesus, do qual não se pode nunca separar. Obviamente, a gente acrescenta a essa questão do consolo o esclarecimento, que são, vamos dizer assim, os dois pontos básicos da doutrina espírita: o esclarecimento e o consolo. Bom, próximo, Vivi. Vamos lembrar aqui Leon Denis, antes de entrar no mérito do assunto depressão em si, que a alma, segundo Leon Denis, nesse livro Problema do Ser, do Destino da Dor, é destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo, e dirige-se para um fim grande e apetecível, e esse fim é a perfeição. Diz ainda o Leon Denis, complementarmente a essa questão. Próximo, Vivi. Ele nos diz que há em nós, em todos nós, uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas e que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. Esse ponto é fundamental que nós lembremos sempre, ou seja, a nossa destinação é para a felicidade, queiramos ou não, acreditemos ou não. Por isso Jesus nos dizia que nós éramos deuses, podíamos fazer o que ele fazia, até mais, se nós quiséssemos. Portanto, mesmo estando numa situação de vulnerabilidade, de tristeza ou de depressão, nos sentindo metade, nós temos que entender que é um sentimento. É como se nós estivéssemos usando uma lente embaçada que não nos permite ver com clareza. É necessário tomar a iniciativa de limpar essa lente. Claro que nós estamos falando de questões de natureza espiritual. Mas vamos seguindo, Vivi. No próximo slide, nós vamos ver Jesus quando nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E tem uma passagem que eu gostaria de refletir com vocês. Nessa passagem, Jesus diz que tudo nos será acrescentado, é uma promessa, só que ele condiciona isso à primeira passagem, que é buscai primeiro o reino de Deus. Em via de regra, nós costumamos fazer querendo buscar primeiro, para depois, então, acrescentar primeiro, para depois, então, buscar o reino de Deus. Buscar quando aposentar, quando construir a casa, quando fizer aquela viagem, quando os filhos crescerem, se formarem. Enfim, a gente inverte essa equação que faz toda a diferença. Porque quando Jesus nos prometeu que tudo nos seria acrescentado, e obviamente é preciso lembrar que quando ele fala tudo, não é tudo o que nós desejamos, mas tudo o que nós necessitamos enquanto espíritos eternos que somos, seres divinos que nós somos. Então, buscar primeiro o reino de Deus é uma condição para que nós acrescentemos. E buscar o reino de Deus nada mais é do que priorizar as questões espirituais. É dar preferência, dar prioridade, o que não significa deixar as coisas da terra, o que não significa deixar de viver o mundo como todos nós vivemos.
mas dar efetivamente mais importância àquilo que é importante. E aí eu lembro uma questão que está no próximo slide, por favor, Vivi, já entrando no mérito do nosso assunto. A doença, depressão, hoje, afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo e é a principal causa de incapacidade. Mulheres são mais afetadas, menos de 50% recebem tratamento, e alguns países menos de 10%. Isso é muito grave, porque as pessoas ficam sem tratamento, sem diagnóstico, inclusive, e sem o tratamento. 5,8% dos brasileiros têm depressão. 11,1% dos 11,2 milhões de depressivos, 60 a 64 anos, segundo o IBGE. E o que é mais grave? Os mais velhos são os que acreditam em mitos relacionados à depressão. Por exemplo, que a depressão estaria ligada àqueles que não têm fé, ou que não têm sucesso, o que é um equívoco. E a gente vai ver isso. Próximo, Vivi. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde sobre crianças e jovens, 8% de meninos e meninas em todo o planeta. Isso significa, gente, 180 milhões de crianças e adolescentes no mundo. 8 milhões de jovens de 0 a 17 anos no Brasil, segundo o IBGE. E a incidência da doença entre as crianças quase que dobrou nos últimos anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E aí, eu queria dizer a vocês que a gente, dentro de um trabalho de esclarecimento, de tentar colocar luz nesta questão, a gente tem alguns podcasts de 15 minutos que podem ser compartilhados pelo WhatsApp, que geram, despertam nas pessoas mais curiosidade, inclusive para ler e se instruir sobre essa questão. Depressão e a contribuição espírita, depressão infantil, como podemos ajudar, e, por último, está sendo concluído a depressão e o jovem. Todos três de 15 minutos que podem ser compartilhados e a pessoa ouvir fazendo uma atividade, caminhando, correndo, cozinhando, lavando, enfim. E é muito importante que a gente compartilhe com as pessoas para que as pessoas conheçam e, a partir do conhecimento, possam ajudar aqueles que passam por essa dificuldade. Vamos seguir, Vivi. Bom, o que é depressão? É um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. E é interessante essa característica, porque a gente tem que saber diferenciar da tristeza normal, comum, que faz parte da vida. Inclusive, tem uma obra muito interessante, não é espírita, do Neuri Botega, chamado A Tristeza Transforma e a Depressão Paralisa. Então, é diferente da tristeza. Os estudiosos do comportamento humano, aí, psicólogos, psiquiatras, têm alertado para uma questão. Hoje nós estamos numa cultura em que as pessoas não querem mais sentir tristeza, como se fosse uma coisa para ser banida da nossa vida. Então as pessoas querem tomar remédio quando se entristecem. E não é razoável isso. Há momentos em que nós precisamos vivenciar a tristeza, o luto, a dificuldade, quando estamos doentes, quando perdemos o emprego, quando temos dificuldade no relacionamento, quando alguém desencarna. É natural isso. Agora, quando essa tristeza perdura, sobretudo mais de 2 semanas, e começa a nos paralisar, aí nós temos que desconfiar se, além de uma tristeza, passa a ser uma depressão. Então, olha só o que diz John Preston, psicólogo clínico.
é tipicamente algo mais do que apenas um sentimento doloroso. A depressão representa uma síndrome, que é um conjunto de sintomas, que envolve problemas na interação social, no comportamento, no pensamento e no funcionamento biológico. Vamos seguir, Vivi. Aí a importância de diferenciar a depressão da tristeza. A depressão-tristeza dura horas, dias, enquanto que a depressão-doença dura semanas, meses, anos. E de acordo com Isaías Claro, nesse livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, ele diz que, às vezes, até uma encarnação inteira. Na depressão-tristeza, a pessoa geralmente consegue se animar. Na depressão-doença, isso não acontece. Na tristeza, o desempenho em tarefas cotidianas geralmente é preservado. Na depressão, é muito comprometido. Na tristeza, é improvável que a pessoa tenha ideias de suicídio. Na depressão-doença, é comum o pensamento suicida. Então, é para que a gente tenha uma ideia. Obviamente que o diagnóstico deve ser dado por profissional. Isso é importante que assim seja feito. Vamos seguir, Vivi. Portanto, os sintomas da depressão. É importante que entenda-se que é uma doença multissistêmica, ou seja, ela afeta diversos órgãos e sistemas do nosso corpo. Afeta a nossa afetividade, sentimentos e emoções, a parte cognitiva, concentração e memória, e também fisicamente. Mexe no nosso apetite, no sono, cansaço, dores no corpo, etc. E no caso de crianças, qualquer tipo de mudança de comportamento na criança pode ser um sintoma utilizado de forma inconsciente para expressar seus sentimentos. Por isso é necessário, é importante, que a gente esteja atento e busque uma ajuda médica. Então, às vezes, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, enfim, quem quer que seja, começa a se isolar, um comportamento diferente, e às vezes, ao invés de se achar cômodo isso, a pessoa fica na dela, não incomoda, é necessário que a gente fique atento, busque ajuda, para saber se a gente pode efetivamente colocar uma luz aí nessa questão tão importante para que não se agrave. Vamos seguir, Vivi. Portanto, quem que está sujeito? Pessoas de todas e quaisquer condições, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, cultos, ignorantes, brancos, negros, enfim, todos estão suscetíveis à depressão. E o quadro depressivo de um adulto, por exemplo, difere de uma criança. Enquanto que o adulto sofre com alteração de humor, falta de prazer em viver, de executar tarefas, recolhimentos, alterações de sono, as crianças nem sempre dão sinais tão característicos, mas apresenta, tem sinais, e a gente pode conseguir lê-los, compreendê-los para buscar ajuda. Em seguida, Vivi. Então, segundo a ciência, a depressão é resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. De acordo com o Ministério da Saúde, os estudos mostram que o cérebro do indivíduo deprimido pode apresentar alterações químicas em neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. É interessante nós ponderarmos o seguinte: não existe consenso sobre causas da depressão. Às vezes, pessoas têm todos os problemas do mundo e não estão em depressão. Existem aqueles que não têm nenhum problema no mundo e estão em depressão. Mas um consenso já existe, é que todo depressivo ele tem uma alteração em seus neurotransmissores,
que fazem com que ele reaja de maneira diferente, de maneira desproporcional em relação a fatos, que para nós é normal, para outros não é. Exatamente porque existe uma deficiência química no cérebro. Ainda que a doutrina espírita coloque que a origem está sempre no espírito, a causa é sempre no espírito, existem consequências no corpo físico e, por isso, é fundamental tratar o corpo físico. Então, se existe uma deficiência química cerebral, é indispensável buscar ajuda médica. O psiquiatra, daí, às vezes, o remédio, a prescrição do remédio, isso é fundamental para normalizar a questão da química cerebral. Sem esquecer que a causa não é a química cerebral. É como a febre, que a causa não é atingida com o antitérmico. O antitérmico vai na consequência, que é a febre. Mas a origem é um processo infeccioso. Eu preciso indagar qual é a infecção para tratar efetivamente a causa da febre. Na depressão, a causa não é química cerebral, isso é uma consequência, mas tem que ser tratado, porque senão o indivíduo não consegue reagir bem e pode ter consequências danosas. Daí a necessidade de aliar o tratamento médico, psicológico, porque há um problema comportamental que gerou, muitas das vezes, aquela deficiência, a questão também espiritual, que está na gênese de tudo. Então, tratamento médico, psicológico e espiritual precisam caminhar juntos, paralelamente. Um não elimina o outro. Em seguida, Vivi. E aí, nós estamos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabeis porque, às vezes, uma indefinida tristeza domina vossos corações e vos induz a considerar a vida tão amarga. E aí os espíritos colocam que é vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e se extenua, preso ao corpo que lhe serve de cárcere, em vãos esforços para dele escapar. E aí, quando nós falamos em desânimo, que é a característica do processo depressivo, desanimar-se, a gente vê que ânimo é a alma e desânimo, desconexão da alma. E aí nós lembramos uma história que nós já conhecemos, talvez, mas é importante contextualizá-la, contada pelo Ney Lobo, que diz que, certa feita, um homem que buscava sentido para a vida se isolou, buscou uma tribo indígena primitiva, fora isolada da civilização, e foi lá observar, e passou uns 15 dias observando. E dentre os costumes que ele observou, teve um que chamou a atenção, é que os índios, quando estavam caçando, eles corriam muito para buscar caçar, né, para conseguir a caça, mas nessa corrida desenfreada que eles empreendiam, os índios faziam um gesto que ele não entendia. Eles paravam, de repente, acocoravam assim, colocavam a mão na cabeça por alguns segundos, e depois continuavam a correr. Isso eles repetiam algumas vezes antes de pegar a caça. E aquele homem ficou intrigado com aquilo e resolveu perguntar para o chefe da tribo por que eles agiam assim. Era medo, cansaço, era um ritual, o que era? E o chefe da tribo, então, disse que não era isso. É porque quando os índios corriam, e corriam muito, o espírito ficava para trás. E eles paravam, cocoravam, esperavam um pouquinho o espírito chegar. E quando o espírito chegava, eles continuavam a correr. O que isso tem a ver conosco, com a nossa vida? Absolutamente tudo. Atualmente, nós estamos numa corrida desenfreada em busca de muitas coisas. Coisas importantes, mas coisas, via de regra, materiais. E deixamos o espírito para trás, ou seja, aquilo que é essencial, que é mais importante, que tem a ver com o nosso ser divino, nosso espírito eterno. E diferente dos índios,
dessa história que deliberadamente paravam e esperavam o Espírito chegar, nós não fazemos isso. E por não fazermos isso, a providência divina se encarrega de nos paralisar. Por meio de um revés financeiro, de uma desilusão amorosa, de um problema grave de saúde ou de uma pandemia. E aí não só param os indivíduos, as famílias, as comunidades, mas todo um planeta. Para que reflita sobre os seus valores, sobre em busca de que está correndo, está buscando. E aí, sim, esperamos o Espírito chegar, ou seja, que as questões relativas à espiritualidade nos sensibilizem. E aí nós, então, continuamos a nossa caminhada. Seguindo, Vivi. E aí, os Espíritos nos colocam que a imaturidade espiritual é a condição da maioria da humanidade terrena, que vive para as necessidades orgânicas e materiais, sem valores morais, espirituais, para o enfrentamento das dificuldades, dos sofrimentos, das vicissitudes. E a pessoa imatura espiritualmente torna-se egoísta, exigente, ingrata, rebelde e, portanto, predisposta, como a gente vai ver no próximo slide, Vivi. A pessoa espiritualmente imatura, ela vive dominada pela instabilidade emocional. Porque no mundo que a gente vive, de expiações e provas, onde parece que o mal predomina, mesmo que a gente esteja com a vida boa, mas só observando aquilo que está à nossa volta, isso nos atinge emocionalmente. Então, júbilo e tristeza, confiança e suspeita, amor e animosidade conduzirão a enfermidades emocionais, que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica como caráter destruidor. Aí vem a depressão. E nesses momentos que nós estamos vivendo, de isolamento, de incertezas, de insegurança, de ansiedade, não é à toa que o Brasil é campeão no transtorno de ansiedade. Isso é muito grave. Mas vamos seguir, Vivi? Então, a gente percebe que nesse processo de depressão está associada a questão que é muito grave também, que é um problema de saúde global, não só no Brasil, mas no mundo, que é o suicídio. E aí vem a Paula Fontinelli, num livro muito interessante chamado Suicídio, Futuro Interrompido, Guia para Sobreviventes, quando ela nos diz que a depressão não é tristeza, é uma doença desafiadora, com taxas de mortalidade maiores que 30%. E quem nos diz é a Susan Abram, uma psiquiatra. Aí a Paula Fontinelli, que agora nesse livro Suicídio, Futuro Interrompido, ela nos diz que é preciso tratar a depressão como se trata diabetes, problemas cardíacos, porque no caso da depressão, ou ela mata você, ou você se mata. Nós estamos falando da depressão grave. Por que é importante ressaltar isso? Porque a depressão, para muitos, não é uma doença. Nós chamamos de frescura, de não ter o que fazer, falta de trabalho, falta de fé, falta de Deus no coração. E isso é uma violência com aquele que está em depressão, porque ninguém escolhe ter depressão. E a depressão é uma doença como doença cardíaca, como diabetes. Ninguém tem coragem de dizer para o cardíaco que tem falta de fé, que é falta de trabalho, falta do que fazer. Por que falar isso para o depressivo, diagnosticado com a depressão? É uma doença.
e uma doença desafiadora. E aquele que está ao lado, nós, precisamos entender isso para poder ajudar e não empurrar a pessoa ladeira abaixo, como às vezes fazemos. Em seguida, Vivi. Portanto, a visão espírita, nesse particular, é absolutamente fundamental. O espiritismo, segundo Kardec, vem trazer consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e um fim útil a todas as dores. Por isso disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Em seguida, Vivi, a nossa destinação, e aí isso é para lembrar, para reiterar, para que a gente introjete isso. Sabe que tudo que de bem, de bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar-se, inevitavelmente. Quando isso acontecerá? E aí ele vem trazer, quando o nosso pensamento se puser de acordo com a lei divina, e é nisso que se verifica a frase de Jesus, quando ele coloca: buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Para eu acrescentar tudo o que eu preciso enquanto espírito eterno que sou, criatura divina, criado à imagem e à semelhança do nosso Pai, quando o nosso pensamento se colocar de acordo com a lei divina, que está inscrita na nossa própria consciência. Ninguém precisa ser dotado de algo extraordinário. Não, está escrito na nossa consciência. Eu posso ser a pessoa mais letrada ou menos letrada, não importa. Todos nós somos criaturas divinas. Vamos seguir, Vivi. Daí o maior mandamento, quando o mestre disse: amarás Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior. E qual o outro, Vivi? E aqui tens o segundo: amarás o teu próximo a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Por que nós estamos colocando isso? Porque para debelar a depressão, para tratar a depressão, além do tratamento médico, psicológico, do tratamento espiritual, que via de regra nós pensamos na desobsessão, no passe magnético, na água fluidificada, o trabalho no bem. E aqui nós lembramos uma história interessante que um homem contava para um médico, um amigo. Ele dizia que certa feita ele foi num drive-thru, tomar um café, fazer um lanche, e chegou na fila, ele olhou no carro, atrás tinha uma senhora. E deu uma vontade nele de pagar um lanche para aquela senhora. Uma vontade que deu. Aí ele chegou no drive-thru e disse: olha, aqui está o meu, mas eu queria deixar um dinheiro, deu uma importância para pagar o daquela senhora. Normalmente era um café completo que as pessoas pediam, eu queria pagar. E diga para ela que Jesus a ama. Só isso. E ele saiu e ficou observando. Mas quando ele saiu, ao fazer aquilo, que ele saiu sentindo uma alegria, é como se tivesse uma adrenalina nele. E ele queria entender aquilo e o médico disse: olha, você sabe por que isso aconteceu? Existe uma pesquisa que diz que todas as vezes que nós fazemos o bem sem interesse, aquilo que Jesus dizia que o que uma das mãos fizesse, a outra não quisesse saber, ou seja, fizesse desinteressadamente. Todas as vezes que nós fazemos isso, o nosso corpo, ele projeta, ele descarrega uma onda, na verdade, ele é um elemento natural que o corpo produz, que chama ocitocina, que é o mesmo elemento gerado quando a mulher, no parto ou na amamentação, descarrega no seu corpo. Então, isso faz com que as pessoas sintam amor. É algo extremamente positivo, gerado de forma natural pelo hipotálamo, pelo cérebro.
uma substância natural. Agora, o mais interessante é que a pesquisa foi além. Além de gerar isso naquele que faz, gera naquele que recebe. Mais ainda, gera naquele que presencia, observa. Então, gerou na mulher que recebeu o dinheiro para auxiliar a pessoa. Gerou naquela que recebeu a ajuda do homem. Então, como não fazer o bem? Por que a doutrina espírita incentiva tanto o trabalho no bem? Por que os espíritos dizem que fazer o bem faz bem? E faz mais bem a quem faz o bem do que a quem recebe o bem. Por isso os espíritos dizem que no dia em que nós descobrirmos isso, e fazer o bem faz melhor para quem faz do que para quem recebe, todos nós faremos o bem, até por egoísmo. Então, vamos seguir em frente. Vantagens, portanto, de fazer o bem. Propiciam sentido para a vida, torna-nos mais produtivos em nossa atividade profissional e passamos a ter mais saúde. Daí a depressão. Ser importante como elemento de cura o trabalho no bem. Obviamente que, dependendo do grau da depressão, é preciso que nós auxiliemos o depressivo, porque chega a ponto da pessoa não levantar, não abrir o quarto, não abrir a janela, não querer tomar banho. A depressão pode chegar a esse nível. E aí tem que ter alguém que toma pela mão, que leva ao médico, que vai fazer. Nós tivemos a oportunidade de conhecer uma pessoa assim, uma jovem, e fazer o culto do Evangelho algumas vezes no quarto dela, fechado, com muitas semanas já fechado. E foram vários evangelhos, vibrações. Aos poucos a pessoa foi levantando. Primeiro a mãe foi ao tratamento no centro, depois de alguns meses a pessoa mesmo conseguiu levantar, começou a fazer o tratamento. Depois de algum tempo, essa pessoa estava já sendo evangelizadora, fazendo cursos de passe. Mas isso é um processo. O que é importante entender é que depressão é uma doença e precisa ser encarado como um tal. E precisa de um tratamento médico, muitas das vezes psicológico, espiritual. E o trabalho no bem é um elemento fundamental para a superação dessa doença, como todas as doenças que nós conhecemos. Muito bem. Em seguida, Vivi, contra a depressão, contra a mágoa e dissabor, sai de ti mesmo e auxilia os que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Isso é um trecho da Maria Dolores, psicografia do Chico Xavier. Portanto, qualquer que seja a nossa condição, o trabalho no bem é um instrumento poderosíssimo. Sem contar aquilo que já foi falado, inclusive, na parte inicial da preparação da prece, né, e de todos os outros elementos que a Casa Espírita nos oferece para o nosso soerguimento enquanto espíritos eternos que somos. Essas são as colocações que nós tínhamos e nós estamos abertos aí para perguntas ou colocações que possam colocar um pouco mais de luz naquilo que nós tanto necessitamos com relação à depressão. Vivi, com você. A Josileide está com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta, Leide?
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, José Antônio. Eu coloquei aqui no chat 2 perguntas. Eu vou olhar aqui, só um instante. A primeira, a depressão é um mal físico ou espiritual? Zé Antônio, a depressão, como nós colocamos, né, e os estudiosos colocam, ela é uma doença multissistêmica. Ou seja, ela afeta o físico, o psicológico, o comportamento, né, vamos dizer assim, e também a espiritualidade tem colocado que toda doença, a causa está no espírito. Então, por isso, só que o fato da causa ser no espírito não significa que devamos tratar apenas o espírito. Não. O corpo físico também é afetado. E na depressão, como nós colocamos, existe o comprometimento químico cerebral, que faz com que seja necessário o tratamento químico cerebral que é feito pelo psiquiatra, com tratamentos medicamentosos. Via de regras, Antônio, no depressivo existe também um problema comportamental, que leva, muitas das vezes, a esse entristecimento. Daí a necessidade do tratamento psicológico. E como a natureza, a causa de tudo, está no espírito, o tratamento espiritual se faz imperativo como um tratamento complementar. Isso é muito importante. Nenhuma casa espírita, no tratamento espiritual, diz que deve ser deixado o tratamento médico, de jeito algum. É preciso que o paciente dê continuidade ao tratamento que faz com o médico, com o psicólogo, e, paralelamente, trate o espírito. Ok? Beleza, amigo. Mais uma pergunta aqui. Qual a importância da depressão para a humanidade? Ótima pergunta. Eu achei, assim, Zé Antônio, os espíritos e os estudiosos têm dito que, muitas das vezes, a depressão, ela leva ao ser uma atenção que, via de regra, ele não está atento, ele não desperta. Então, toda a doença, ele é um elemento despertador para o ser. Aliás, via de regra, quando a gente passa por uma dificuldade, qualquer que seja ela, a pergunta mais comum é por que a gente está passando por isso. E a espiritualidade tem alertado que essa não é a pergunta mais indicada, mas para que nós estamos passando por isso? Ou seja, qual a finalidade? Então, assim como a depressão, qualquer outra doença física ou da alma pressupõe que nós, seres imortais, estamos em desequilíbrio. Como foi colocado naquela transparência, o desânimo gerado pela depressão significa a desconexão da alma com algo maior. Por isso é preciso reconectar a alma, reconectar com Deus. E reconectar com Deus, segundo Jesus, o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, reconectar a Deus significa reconectar com o outro. Daí a importância do trabalho no bem, do trabalho em benefício do outro. E aí, Zé,
dizem que a irmã Dulce, um mês antes de morrer, ela já estava mal, ela foi visitada por um jornalista. E o jornalista fez duas perguntas para ela. A primeira é qual era a religião dela. Uma pergunta parece que não tinha sentido tratando da irmã Dulce, né? Mas perguntou para ela, qual é a sua religião? E ela, então, disse, a minha religião é o amor. E ele fez a segunda pergunta, e qual o seu Deus? E ela respondeu, é o próximo. Então, é uma síntese extraordinária, porque nós precisamos estar atentos para isso. E essa desconexão, fruto das nossas escolhas, por isso é importante rever as nossas escolhas. E a doutrina espírita, revivendo Jesus, nos faculta essa possibilidade de reconexão, de revisão das nossas escolhas. Como estão as nossas escolhas? Será que nós não podemos rever isso em benefício nosso, da nossa vida, da nossa sintonia com o que é melhor? Isso que a gente tem que se perguntar. Gratidão, amigo. Desculpa, Zé? Gratidão, amigo. Muito esclarecedor. Ok. Era você, viu, pela oportunidade de reflexão, Zé. Mais alguma pergunta? Gratidão a todos, tá, gente? Vivi, eu queria, assim, para encerrar, né, agradecer, né, a vocês, reiterar, né, que é uma alegria estar com pessoas tão queridas que há algum tempo eu não via. E eu queria, assim, nesse encerramento, dizer que eu lembro aqui de uma grande figura americana, que era um comediante, cantor, pianista, muito famoso, nascido no século XIX, mas que viveu o seu apogeu no século XX, chamado Jimmy Durante. Esse ator, ele era muito comum nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, as pessoas serem convidadas para falarem para os soldados que sofriam muito com processos de depressão, suicídio. A gente imagina, né, o que viveu uma guerra. Eles iam e praticamente sabiam que a maioria não voltaria, né, para as suas famílias, para as pessoas que amavam. E o Jimmy Durante, certa feita, foi convidado para falar para 100 mil soldados no fronte. E naquele dia que ele estava sendo convidado, ele tinha muitos compromissos, ele disse que ele não podia, mas o coronel insistiu muito, ele disse, olha, eu tenho 10 minutos. Aí ele disse, tudo bem, eu vou levá-lo e o helicóptero vai ficar ligado, você vai falar os 10 minutos e eu trago você de volta. E ele topou. E ele foi. E começou a falar, né, para os soldados, 10, 15, 30, 40, 50, 1 hora. E quando já passava um pouco de 1 hora, ele encerrou, tirou um chapéu que era característico dele e jogou para a multidão, ovacionando, né? Ele foi ovacionado e naturalmente, ele estava muito emocionado. Quando saiu, o coronel disse, ô Jimmy, o que aconteceu? Você só tinha 10 minutos, você passou mais de 1 hora. E ele então pegou o coronel e abriu a cortina e disse, olhe para a primeira fila. E o coronel olhou para a primeira fila e, obviamente, não podia deixar de ver. Havia 2 soldados sentados na primeira fileira, um não tinha o braço direito, o outro não tinha o braço esquerdo. Eles já haviam sentado juntos para aplaudir.
E é isso, pessoal. Aquele que está em depressão, muitas das vezes, se sente à metade. E todo aquele que se sente à metade está fadado à depressão e ao suicídio. Lembremos de Jesus quando nos disse que nós éramos deuses. Podíamos fazer o que ele fazia, até mais. Se nós olhamos no espelho e não gostamos do que vemos, significa que nós estamos precisando de ajuda. Busquemos ajuda, na certeza de que nós haveremos de superar. E a doutrina espírita pode ser um elemento fundamental nesse processo de soerguimento, de descoberta do que nós somos, para que a nossa luz brilhe, como nos conclamou Jesus, brilhe a vossa luz. Que Jesus nos abençoe a todos. Beijo no coração de todos.